Então, Vitor, mas eu ouvi uma pregação de um pastor americano e ela foi tão boa, falou tanto comigo, e pode ter sido mesmo, e é esse o caso muitas vezes. Então eu quero falar um pouco sobre algumas outras coisas boas que vêm do evangelicalismo norte-americano. Bem-vindo à websérie Minha Experiência com a Igreja Norte-Americana. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também. Se você gosta de Bíblia, de teologia, se inscreva e seja um pouco parte deste ambiente aqui na internet. Deixe também o seu like. Hoje eu deveria estar gravando o último vídeo da série da minha experiência com a Igreja Americana, que o vídeo de encerramento deve ser sobre a questão da imigração, a igreja e os imigrantes, os estrangeiros. A gente ainda vai gravar esse vídeo. Mas, no lugar disso, eu recebi um presente da Mundo Cristão, da editora Mundo Cristão, que é esse livro aqui do Russell Moore, Tome uma Posição. O link para ele vai estar aqui na descrição. Eu nunca li nenhum livro do Russell Moore, esse é o primeiro que eu estou lendo, recebi ele hoje. Já li muitos artigos do Russell Moore. E essa série, ela tem já um vídeo falando das coisas boas dos Estados Unidos, das coisas boas da igreja norte-americana, mas eu acho que faltou dizer algumas coisas. E quando eu recebi esse livro da Mundo Cristão, eu lembrei de algumas dessas coisas. Por quê? Porque o Russell Moore, esse autor, ele é uma das grandes coisas, ou das boas coisas que o mundo evangélico americano produziu. O título do livro é sugestivo porque ele, Russell Moore, depois de ter escrito o livro, é verdade, ele mesmo teve que tomar uma posição dura de sair da Southern Baptist Convention, a maior denominação evangélica dos Estados Unidos, na qual ele atuou durante anos como presidente do Comitê de Ética. Diante de problemas como os problemas que eu venho apontando nos últimos vídeos, a alternativa que o Russell Moore tinha, a decisão que ele tomou foi tomar uma posição, como diz o título do livro, e assumir com coragem as consequências da fé dele, das convicções dele, e deixar o seu cargo do Comitê de Ética, porque a denominação já não vinha correspondendo àquilo que é natural de se esperar de um cristão. Então, eu não posso dizer se o livro é bom ou não, porque eu ainda estou lendo, mas eu posso indicar o Russell Moore como articulista, como alguém que escreve muito bem e que tem escrito para Christianity Today, e eu posso dizer que a editora Mundo Cristão tem publicado livros do melhor lado do evangelicalismo norte-americano. Tome uma posição do Russell Moore, se junta ao Mark Galli, num bom livro que também já inspirou uma parte do que a gente disse aqui até agora. E o Mundo Cristão também publicou o Isaiah Macaulay. O nome do livro em inglês é Reading While Black. Agora me falhou a memória o nome do livro em português. Uma Leitura Negra. Lembrei. Uma Leitura Negra. Todos esses links vão estar na descrição aqui do vídeo, caso você queira ler os livros, talvez no primeiro comentário também. Mas o fato é que gente como Isaiah Macaulay, gente como Russell Moore, gente como Mark Galli, como a Christianity Today, a publicação Christianity Today, merece recomendações. É a maior parte do evangelicalismo norte-americano que é boa e merece recomendação? Eu não tenho dados para falar sobre isso. Eu não tenho pesquisa suficiente para dizer assim, a maioria dos evangélicos é assim ou assado, ou a maioria das denominações é assim ou assada, ou a maioria das igrejas é boa ou ruim. O que eu posso dizer é que existe igreja boa. A igreja que eu frequentei era uma igreja boa. Existe um remanescente fiel. E o que eu posso dizer é que a minha experiência me diz que não é a maioria. Ainda é bastante gente que é crente fiel, que entende razoavelmente o que é o Evangelho, que quer levar a Escritura a sério. A minha experiência diz que é um número grande de pessoas.
mas a minha experiência diz que não é a maioria também. Então nesse vídeo eu queria indicar pelo menos algumas coisas, instituições, pessoas que me marcaram positivamente e que de repente podem marcar você. E eu queria começar pelos seminários. Bons seminários nos Estados Unidos para você que pense em estudar fora. Não é a minha recomendação primária estudar fora nos Estados Unidos. Se você puder estudar fora em outros lugares, pode ser que financeiramente faça mais sentido, por exemplo. O Canadá permite que você trabalhe e estude ao mesmo tempo. É uma opção por causa disso, né? Então, é uma questão de pesquisa. Mas, uma vez que você está nos Estados Unidos, existem bons seminários. O Fuller Theological Seminary é uma instituição evangélica que é muito confiável, boa. A Trinity International University, onde eu estudei no campus da Flórida, mas eles têm o campus principal em Chicago, região metropolitana de Chicago, na verdade, né, em Deerfield, Illinois, que é um espetáculo, vale a pena conhecer. Tem acadêmicos de primeiríssimo nível, como Kevin Van Hooser e o D.A. Carson, que são bem conhecidos no Brasil, mas outros mais jovens e brilhantes, como Madison Pierce e o Joshua Jipp, por exemplo, que é gente que vale a pena ler, gente que vale a pena ser lida, gente que vale a pena conhecer. Um dos meus grandes professores lá, o Peter Cha, um coreano, um belíssimo, um grande professor, com quem eu aprendi demais. Craig Ott. Então tem muita gente na Trinity que vale a pena conhecer, seguir, e é uma instituição que tem preparado bons líderes. Não tem tantos alunos como eu gostaria que tivesse, como outras instituições ruins nos Estados Unidos produzem em linha de produção uma massificação de um jeito de pensar que prejudica muito a igreja, mas tem gente resistindo e fazendo um bom trabalho, como é o caso do Fuller, da Trinity, do Calvin Theological Seminary, também tem um número razoável de brasileiros presbiterianos que acabam indo estudar no Calvin. É uma boa instituição, são 3 seminários que eu recomendo. Northern Seminary também é uma instituição extremamente recomendável, com Scott McKnight, Nijay Gupta. Para você que está pensando, eu quero estudar fora, essas 4 instituições são as 4 instituições com as quais eu tive algum contato e que eu posso recomendar. Provavelmente há outras boas instituições. No campo da educação superior tem muita gente boa. Então provavelmente há outras, mas aí eu não posso indicar porque eu não tive contato. Mas Fuller, em que pese eu já ter feito críticas ao Fuller históricas, mas Fuller hoje é um bom lugar, a Trinity é um excelente lugar, o Calvin é um bom lugar também, e o Northern Seminary é um ótimo lugar, um lugar muito bom. Com alguns pastores, inclusive, dando aula lá, que eu recomendo muito. Um deles é o Dervin Gray. Eu vou tentar deixar o perfil dele aqui na descrição também, lá no Twitter. É um excelente pregador e um cara que está fazendo uma igreja totalmente diferente, multicultural. Ele foi jogador da NFL, jogador de futebol americano, e se tornou pastor depois, estudou, é doutor hoje, dá aula no seminário e é pastor também, numa igreja multicultural, numa proposta diferente, que vai na contramão do que é uma boa parte desses problemas que a gente tem indicado na série. Então, acho que faz muito sentido ouvir o que ele tem a dizer. Um outro professor lá que eu recomendo demais é o Nijay Gupta. Quem acompanha o canal aqui sabe. E uma outra instituição que eu acho que vale a pena conhecer e que faz um excelente trabalho é a InterVarsity. A InterVarsity é alguma coisa parecida com o que é a Aliança Bíblica Universitária, a ABU, aqui no Brasil. Faz trabalho em campus universitários, né? Nos campi universitários, né? Ou em campus universitário. A InterVarsity faz um excelente trabalho. Eles têm inclusive uma editora, que é a InterVarsity Press, que publica ótimos livros, já foram parceiros aqui do canal, também enviando livro e a gente fazendo uma parceria de indicações. Publicam, por exemplo, livros do John Goldingay, que é um dos
autores que a gente eventualmente recomenda aqui. Então, a InterVarsity Press faz um ótimo trabalho e outras editoras evangélicas publicam muito bem. Então, quando a gente fala em publicação, na área bíblica principalmente, existe uma certa riqueza nessas publicações dos Estados Unidos. Baker é uma boa editora, Eerdmans é uma boa editora, Westminster John Knox Press, que é a editora presbiteriana, uma boa editora também, publica bom material. InterVarsity Press, no meu entender, é muito boa. Whitford também são algumas editoras que publicam excelente material. Então tem coisas boas. No mundo da publicação acadêmica, da área bíblica, tem muita coisa muito boa, sim, dentro do ambiente norte-americano. Pregadores, eu já falei aqui do Tim Keller muitas vezes. Eu queria te convidar a ouvir outro Tim, o Tim Mackie, que é uma das cabeças por trás do Bible Project. Tá? Pregações dele que são muito bem fundamentadas do ponto de vista do texto bíblico e explicando o texto muito bem. Então você tem alguns explicadores do texto, como é o Tim Keller, como é o Tim Mackie. Então tem coisas, de fato, que são muito boas nos Estados Unidos. Tem gente tentando fazer igreja multicultural lá dentro, o que é um baita de um desafio. Se você viu o meu vídeo sobre segregação, você ter uma igreja que se propõe a ser multiétnica, multicultural, é um desafio enorme e tem gente tentando fazer isso muito bem. No ambiente ali de South Florida, onde eu vivi, eu acho que a igreja que eu frequentei tenta fazer isso. A gente tem desafios enormes nesse sentido, não somos bem-sucedidos, mas a gente, pelo menos, tem tentado caminhar nessa direção, que é a City Church, em Fort Lauderdale. Tem uma outra igreja que eu também costumo recomendar, que é a Crossbridge, mais para baixo, mais para o sul, em Miami. Gente que está fazendo um excelente trabalho no ambiente norte-americano. Então, existem coisas boas. Os meus pregadores favoritos eu mencionei aqui, e eu vou deixar o perfil de alguns deles aqui na descrição também. Eu acho que vale a leitura de tudo que o Mundo Cristão tem publicado nessa área de pensar a igreja. Então, seja o Mark Galli, o Russell Moore eu não posso indicar, mas do que eu conheço dele, eu imagino que seja muito bom. Sem dúvida nenhuma, o Wilson Macaulay é um ótimo autor que a Mundo Cristão também trouxe. Recentemente, a Mundo Cristão publicou também Miroslav Volf, Exclusão e Abraço, que é um excelente livro, mas ele não é americano. Se não me engano, Volf é sérvio, né? Então, mas também vale a pena dar uma olhada nessas publicações da Mundo Cristão. Nem tudo que existe nos Estados Unidos é ruim. Eu diria que tem muita coisa boa. Embora a gente tenha que ter um olhar crítico para saber o que é que a gente está importando e por quê. Por que a gente está importando o que a gente importa? Se tem tanta coisa boa, por que a gente dá ênfase para outras? Para pessoas que reproduzem justamente aquilo que a gente comentou nos outros vídeos, a segregação, a teologia da prosperidade, entre tantos outros problemas que a gente já mencionou por aqui. Essa série, minha experiência com a igreja norte-americana, para mim é um desabafo, tá? Ela seria inicialmente um texto. Quando eu comecei a escrever, eu falei, não, isso aqui vale a pena colocar no meu espaço mais premium, no meu espaço com maior audiência, que é o canal aqui do YouTube. Por quê? Porque de desabafo virou algo que eu acho que pode de fato ser muito útil para a gente entender a nossa própria igreja brasileira. Então, se você tem tido essa mesma percepção, compartilhe os vídeos da série. Compartilhe com o seu pastor, com seus amigos, para que a gente possa ter um diálogo conjunto, para que a gente possa se entender melhor. Esse é o meu recado para hoje.
dá uma passadinha aqui na descrição, no primeiro comentário, onde você vai ver um pouco dessa literatura, de coisa boa, do que a gente pode chamar de remanescente fiel de igreja de verdade. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.